Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos falar um pouco sobre Davi. Davi, um grande homem de Deus que inspira todos nós, não é verdade? Ele foi ungido na sua adolescência, mais ou menos 15 anos depois ele assume o trono de Israel, mas Deus trabalhando na vida dele, usando todas as circunstâncias para forjar o caráter que Deus queria para o rei de Israel. E uma das características mais lindas que é expressada de Davi é quando diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o que significa isso? É bem profundo. Se formos observar a trajetória de Davi, ele teve grandes desafios. Ele enfrentou gigantes, mas Davi, ele tinha um diferencial nele, que era a confiança que ele tinha no Senhor. Ele andava com o Senhor e ele tinha a necessidade, o prazer de fazer a vontade de Deus. Então, quando ele enfrentava as suas dificuldades, ele colocava Deus na frente. Então, quando ele foi, naquele exemplo, enfrentar o gigante, Davi, ele tinha experiência com o estilingue, mas ele estava com o coração voltado totalmente para Deus. E diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele tinha total convicção que a força não era dele. Então, que exemplo Davi ele serve para nós, Ao enfrentarmos nossas dificuldades, aos nossos gigantes, nós tivéssemos essa confiança de colocar que Deus ele vá à frente e batalhe por nós. Veja, meus amados, então nós iremos sim fazer a nossa parte, mas de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque a gente estaria crendo que Deus está fazendo a dele. Então eu vou na confiança do Senhor. Ora, uma pessoa que é autoconfiante, ela tem muito mais chance de sucesso do que aquela pessoa que é pessimista. Então veja que característica linda que tinha Davi. Agora, Davi, ele teve seus momentos de dificuldade e até nisso ele serve para nós como exemplo. A palavra diz que nós devemos vigiar, aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia. Ora, até nisso o exemplo de Davi. Davi, ele sempre foi em nome do Senhor, venceu as batalhas, sempre foi vitorioso. Mas Davi também nos ensina que quando entramos na zona de conforto, o perigo também entra em nossas vidas. Davi relaxou um pouco, a concupiscência entrou nele e ele cometeu aquele pecado, o pecado de adultério, homicida. O pecado entrou na casa dele, e as consequências também. Agora, o mais lindo que nós vemos em Davi é a sua capacidade de reconhecer as suas falhas e correr para o lugar certo, o Senhor. É como nós tivemos a mensagem de hoje. Olha, se analisarmos o nosso coração, não há nada de bom que nós possamos entregar ao Senhor, porque o nosso coração é sujo. O que se passa na nossa mente é sujeira. Aí, como que Paulo diz, miserável homem que sou, porque nós temos esse sentimento. E Davi nos ensina que nós precisamos correr para Deus, porque se há alguma coisa em mim, essa coisa boa não vem de mim, vem de Cristo. Cristo que nos amou primeiro e gerou essa bondade que brota dentro de nós através do Espírito Santo. Então a proposta de hoje, a pregação de hoje, era justamente o seguinte: nós carregamos essas mazelas, esses pesos que nos empurram para trás. Quando Jesus quer trocar esse jugo, ele diz: olha, pega o meu jugo que é leve e eu vou pegar o seu. Então muitas vezes nós estamos carregando nas nossas costas pesos pesados demais que não podemos suportar, quando Cristo ele pede para que colocamos sobre suas costas. Aí Davi ele dá uma lição para nós. Então Davi, quando ele vai ao Senhor e confessa o pecado dele, ele sente que o peso ele foi retirado. Davi diz lá no Salmo 23, se eu não me engano: confessei o meu pecado
e a minha iniquidade o Senhor tirou de mim. Muitas vezes nós estamos entrando na presença de Deus, mas algumas coisas, alguns resquícios nós ainda colocamos nas nossas costas e nós não conseguimos ter uma noite tranquila. Mas quando nós abrimos todo o nosso coração e confessamos as nossas iniquidades, assim como o exemplo de Davi ele fez, nós sentimos o perdão e a leveza de ter os nossos pecados levados por Cristo Jesus. Então, Davi ele foi um grande homem de Deus e que nos inspira tanto nos seus acertos como é exemplo dos seus erros, para que nós também não venhamos a cometer. Então louvamos a Deus por esses grandes homens da Bíblia, porque servem como ensinamento para nós. Que Deus nos abençoe.